Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje nós estamos dando início, Vamos dar início a uma nova série de devocionais, baseado então no livro de Salmos. Vamos estudar alguns salmos. Então, nosso tema dessa série de devocionais é 30 dias com Salmos. Hoje em Mogi das Cruzes, sexta-feira, dia 31, nós temos um dia chuvoso, né? Hoje é o dia que nós celebramos a reforma protestante. E nós vamos então dar início devocional número 207. E nós vamos então falar um pouco a respeito dos Salmos, qual então é o seu objetivo e qual é a sua estrutura. Na verdade, o livro de Salmos ele é uma coleção de poesias hebraicas inspiradas que mostram a adoração e descreve então as experiências espirituais do povo judaico. É a parte mais íntima, mais pessoal do Antigo Testamento. E ela dá-nos então uma revelação do coração do judeu, que era santo, devoto a Deus, e percorria então todas as suas escalas, todas as suas experiências com Deus e também com a humanidade. Nos Salmos nós vemos um homem falando a Deus, descobrindo o seu coração diante de Deus em oração, em elogios, falando também acerca de Deus, exaltando pela manifestação dos seus gloriosos atributos. E também aqui nós vemos os santos do Antigo Testamento podem louvar a Deus, nos ensinando a louvar a Deus em todas as suas circunstâncias, porque eles tinham certeza da fidelidade divina. No passado era uma garantia, da sua fidelidade e uma garantia também da fidelidade dele no futuro. É isso que essa coleção de poesias hebraicas nos ensinam. Esta comparação do passado e do futuro foi também o que ocasionou então a introdução de elementos proféticos no livro de Salmos, porque o escriba ou o profeta, vendo o fracasso do reino dos reis terrestres de Israel, prorrompeu em palavras inspiradoras acerca do reino glorioso de Deus e de seu glorioso rei, o Messias. Por isso, nós vamos tratar também neste devocional de Salmos, os salmos que são proféticos. Os autores, quem seriam então os autores de salmos? Muitos salmos são anônimos. Os autores que são reconhecidos são Davi, 71 deles, que levam o seu nome, Asaf, o profeta, e era também o diretor do serviço do coro, então, no templo. Salomão, o rei de Israel, também escreveu alguns salmos. Moisés, o chefe e legislador de Israel. Emá, Esdra, Etá, Ezequias, os filhos de Coré, que eram dirigentes do culto, Gedudim, o cantor, que era o cantor, então, no tabernáculo. Na Bíblia hebraica, os salmos estão divididos em 5 livros. E são classificados, então, em salmos de instrução, salmos de louvor, de adoração, salmos de ações de graça, salmos devocionais ou didáticos, messiânicos e históricos. Nesses 30 dias, então, nós vamos meditar nos salmos que são devocionais e nos salmos messiânicos, ok? Então, nós vamos dar início a esse nosso devocional de salmos, começando hoje com um salmo
devocional. Então, o que seria um salmo devocional? O salmo devocional é aquele que expressa a devoção, a adoração, a admiração, é aqueles que expressam o derramar do coração, então, do salmista diante de Deus. São esses salmos de devoção e também são didáticos, que sempre nos deixam alguma lição, algum princípio precioso. Então, nós vamos começar hoje com um salmo devocional ou didático, o salmo número 6, o salmo que é de Davi e tem como tema, então, este salmo, a oração em tempo de angústia. E nós vamos, então, fazer a leitura deste salmo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigas no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer todas as noites, faço nadar o meu leite nas minhas lágrimas. Meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade, porque, ó Senhor, o Senhor ouviu o meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Pois envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então, este salmo, número 6, ele fala sobre uma oração. Ele é uma oração no tempo de angústia. Essa oração em tempos de angústia e aflições ilustra muito bem o sentimento de melancolia e de depressão. Então, quando uma rede de sentimentos e pensamentos sofridos, você vê que é uma oração sofrida, às vezes vai adquirindo uma dimensão maior em nossa alma. Podemos pensar e sentir que Deus está contra nós, como este salmista. Nos sentimos fracos muitas vezes à beira da exaustão. O corpo e a mente, os relacionamentos se alteram, como fala então Davi nos versículos 4 e 7 deste salmo. Ele diz assim: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecidos por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade. Então, o salmista, sentindo como se Deus estivesse utilizando os seus inimigos para castigá-lo, toma então neste momento a melhor atitude contra este sentimento de depressão, de melancolia, de abandono. Ele toma então a sua maior atitude. Ele vai orar. Vai se entender com o próprio Deus, pois ele sabe que será acolhido, ele mesmo, com tudo aquilo que está no seu coração. Este salmo, ele nos apresenta, então, o diálogo íntimo entre um filho que já está cansado, enfermo, de alma temerosa pelo castigo e repreensão que ele está recebendo, e um pai que ele sabe que o reconhece. Um pai que é amoroso, um pai que é compreensivo, que é capaz de escutá-lo, de ajudá-lo e de resgatá-lo dessa situação. Ele pede então em oração, chega a Deus em oração e pede por compaixão, ele pede por restauração da sua saúde
E é sempre bom sabermos que, mesmo que nos sentimos o pior das criaturas, às vezes e sempre, nós seremos acolhidos por Deus, se formos a Ele com sinceridade de coração. Salmo 51, versículo 6, Davi mesmo, ele fala, ele sabe disso. Eis que te agrada da verdade do íntimo e no oculto me fazes conhecer a tua sabedoria. Davi não ficou só na expressão das suas queixas, nas lamúrias e nas murmurações, mas ele teve uma atitude saudável de canalizar a sua visão das coisas, o que ele estava vendo e como ele estava sentindo, dos seus desejos e das suas súplicas. Ele chegou diante de Deus confiando no caráter justo e amoroso do seu Deus. Quando o salmista, então, desvia sua visão da difícil situação em que ele se encontra e volta, então, o seu olhar para Deus, ele se sente fortalecido e seguro da vitória contra os seus inimigos. Porque o Pai, o nosso Pai eterno, que conhece a situação, ele não fica indiferente à sua dor e nem à minha dor. Ele já ouviu as suas petições e logo respondeu a sua oração. Se você se encontra nesta situação semelhante, lembre-se hoje mesmo, tome uma atitude saudável. Se a sua mente está doente, se as suas emoções estão doentes, tome uma atitude saudável, semelhante à de Davi. Lembre-se hoje que você tem um Pai que escuta você, que reconhece a sua dor, que pode te ajudar e que pode resgatar você dessa situação. Lembre-se hoje, volte os teus olhos para Deus. Compartilhe com Ele a sua situação, os seus temores e as suas angústias. Peça ajuda e descanse em seus braços. Seus braços são acolhedores. Seus braços são amorosos. Você pode confiar nele, porque ele vai te responder. Porque este mesmo salmista nos ensina que não há oração sem resposta diante de Deus. E você pode ter certeza que, além de responder a sua oração, ele colocará para fora também os inimigos da sua alma e aqueles que estão ao seu redor. Tome hoje uma atitude saudável. Apresente-se diante de Deus em oração. Que Deus abençoe você. E amanhã, então, nós estaremos de volta com o nosso devocional Florescer. E você pode, em sua casa, ler, então, o Salmo 32, que nós vamos estar meditando amanhã. Até amanhã. E Deus abençoe você e compartilhe esta nova série de devocionais. Dê um like aí e compartilhe. Até amanhã.